Nós todos, nós leremos a partir do primeiro versículo do capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos ao Teu trono de graça, a fim de pedirmos, ó Deus, uma bênção especial para esse momento de meditação, de reflexão da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê a capacidade, não só para falar, mas também para ouvir e entender. Que assim seja, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja, pois oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então nós falaremos à igreja quanto ao tempo que nos resta de vida. Nós temos um tempo de vida ainda. Eu não sei quantos aqui terão aí mais 30, 40, 50, imagino que muitos, né, contando com as crianças, terão ainda muitos anos de vida. Mas nós mais velhinhos, né, me incluo, nós não sabemos, né? Lógico, nem mesmo as crianças sabem, né, quantos anos ainda terão de vida, muito menos nós imaginamos quanto tempo ainda teremos pela frente, quanto tempo de vida. Mas Deus sabe todas as coisas. E há um cântico que nós cantávamos ainda há pouco tempo, diz: Senhor, dá tempo para mim para ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Vamos falar juntos? Senhor, dá tempo para mim para ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. E de fato, se nós não ocuparmos o nosso tempo, especialmente o tempo, conforme nos diz a palavra, o tempo que nos resta, né, na carne, isto é, na vida, de vida, se nós não ocuparmos esse tempo com Deus, então certamente nós iremos pelo vento, né, e vamos perder o nosso tempo, vamos cair em perigo, porque longe de Deus, conforme já disse um teólogo popular, ele disse que não há lugar mais perigoso do que estar longe de Deus, longe da graça de Deus, longe da presença do Senhor. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção. Também nós temos uma história, deixa eu primeiro dar um pause aqui, é o seguinte: essa história, ela fala de estudo de alguns cientistas, né, falando sobre a possibilidade, eles dizem, possibilidade de o homem, o ser humano, o homem, mulher, de o homem alcançar o quê? A eternidade. Ele não cita se essa eternidade é em Jesus, nada disso, mas há estudos, né, que conforme eles dizem, que a pessoa que viverá mais de 1000 anos já se encontra entre nós, não sei se é aqui, né? Mas nós vamos ouvir um trecho, porque é um vídeo de
15 minutos, então nós não vamos ouvir todo ele, nem assisti-lo. Nós vamos apenas até um determinado ponto e depois, então, nós falaremos sobre isso. Fiquemos atentos, então. O homem busca viver para sempre. E por mais impossível que pareça, as primeiras pessoas que viverão 1000 anos já podem ter nascido. Há uma grande probabilidade de que várias pessoas que estão vivas hoje consigam viver até 1000 anos. Mas como passamos de meros mortais a seres imortais? Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. Exploraremos o modo como os cientistas tentam prolongar a vida, criando órgãos do corpo humano em laboratórios, clonando seres, congelando os mortos e construindo robôs assassinos microscópicos que viverão dentro de nossos corpos, extirpando a doença. Esta série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar. A vida eterna será um direito de todas as pessoas. Arma laser. Controle da mente. Vida eterna. Exterminadores reais. Guerra climática. Capas da invisibilidade. Isso é impossível. A vida eterna. Abril de 2008. Documentos confidenciais que vazaram para a imprensa lançam um alerta sinistro. O governo americano realiza uma operação secreta para recolher DNA de todo recém-nascido sem consentimento. O que dá ao governo esse direito é uma lei promulgada em 24 de abril de 2008 pelo presidente George Bush. A lei é conhecida como Examinar Bebês e Salvar Vidas. Como parte... Está passando muito depressa. Então, a lei assinada pelo ex-presidente George Bush é justamente examinar crianças para alcançar vida. Essa é a lei, então, que foi assinada. Neste programa, os hospitais têm o direito de extrair o sangue dos bebês sem a permissão dos pais. Em seguida, o DNA nas amostras de sangue é alojado em biobancos governamentais para serem usados em experimentos genéticos. Biobanco. Essa lei promulgada pelo presidente Bush iria criar um repositório permanente de DNA que seria usado pelo governo do modo que preferisse. E é considerado propriedade governamental. Isso abre um precedente muito perigoso. Cadeia de DNA. Por que o governo quer o DNA dos cidadãos? Uma teoria defende que isso pode ser usado para curar doenças. Outra defende que isso ajuda a monitorar a saúde dos indivíduos diagnosticados com defeito genético ao nascer. O lado mais sombrio é que o DNA é agora propriedade do governo. No futuro, esse DNA será usado em pesquisas genéticas governamentais? Se conseguirmos desvendar o DNA, poderemos reconstruí-lo como quisermos. O programa do governo é uma tentativa de eliminar geneticamente os defeitos indesejados? Ou será que é outra coisa que impulsiona a ciência? A busca do homem de estender a vida para sempre. Avanços no desenvolvimento de medicamentos e cirurgia duplicaram a expectativa de vida em apenas um século, de 47 anos em 1900 para quase 80 atualmente. Se essa tendência continuar, a imortalidade será uma possibilidade. Eu vou parar por aqui, porque ele é muito extenso, o vídeo. Então, é o seguinte, eles estão dizendo que, através da coleta, né, do sangue de crianças recém-nascidas, através do umbigo da criança, né, cordão umbilical, então, eles poderão armazenar ali o sangue e o DNA para que eles consigam alguns efeitos com isso. Na realidade, o que eles estão querendo? Através do DNA, curar as doenças que, porventura, possam existir e também monitorar as pessoas que não têm saúde, para que possam ser recuperadas com o tempo. E ainda, um outro detalhe muito interessante, e eles podem alterar
através do DNA, alterar cientificamente as células para que elas possam ser multiplicadas. Multiplicadas porque, com a multiplicação da célula, então, a vida continua. Então, criar também os próprios órgãos para reposição. Então, até essa técnica já tem ajudado hoje, né, aquelas pessoas que têm problema de coluna, pessoas que estão paraplégicas ou até mesmo tetraplégicas, elas têm sido abençoadas com essa ciência. Então, também a de construir robôs, pequenos robôs, robôs médicos, né, são minúsculos, que possam viver dentro do nosso organismo e combater o quê? As nossas doenças. Então, são por aí as ideias que têm surgido, mas eles dizem, depois continua, né? O clipe, o vídeo, continua dizendo o seguinte, que há a possibilidade de o homem, entendem eles, viver eternamente. Mas em momento nenhum eles vão à palavra para ver com relação ao tempo de existência humana, ao tempo de vida humana. Eles não veem de maneira nenhuma a possibilidade de considerar que essa vida eterna só é possível através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e através da sua ressurreição. Eles não pensam nisso, nessa possibilidade. O único momento em que eles citam a palavra de Deus é quando eles fazem menção a Matusalém, porque Matusalém viveu 969 anos. Só que a palavra de Deus, com relação ao tempo de vida do ser humano, ela é decrescente. Interessante isso, né? Porque, primeiro, nós vemos as pessoas que viveram quase 1000 anos, né? Ali no passado, como Matusalém, em 969. Depois Deus disse, olha, aumenta a corrupção do ser humano. Então, seus dias serão 120 anos. Então, os homens começaram a morrer mais cedo. Depois, nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo de número 84, aliás, Salmo de número 90, a palavra de Deus dizendo o seguinte, o tempo de vida do ser humano, ele pode ir até 70, no mais 80. O que passa disso, quer dizer, se alguém consegue viver mais do que isso, né, mais do que 80, esses dias morreu o homem mais velho, que tinha 116 anos, e a mulher também. A mulher tinha por aí, 119, 120 anos. Mas conforme estudos, né, que uma mulher ali daquela região da Rússia viveu 131 anos. Então, considerada, de fato, a mulher que viveu mais tempo, né, no mundo. Mas o interessante é que o tempo de vida das pessoas, muito embora pareça estar aumentando, Deus já colocou um limite. Deus colocou um limite. Nós imaginamos as pessoas hoje com 104, 105, 110, que seja 120, né, anos, como elas estão vivendo. Um colega nosso falou quando ele leu o Salmo 90, que o passa disso é canseira e enfado, foi canseira e infarto, né? Ele leu diferente. Então, o que passa disso é canseira e infarto, né? Canseira e infarto. Mas o certo é que Deus tem um limite, quer dizer, o homem não viverá a eternidade aqui. A eternidade está proposta por parte de Deus ao homem na vida eterna, é com Jesus. Então, alguns estudiosos entendem o seguinte, que através de estudos do DNA, eles podem retardar o envelhecimento. Isso as mulheres estão fazendo já, né? Já estão fazendo hoje, né? Retardar o envelhecimento, usa um pó aqui, outro ali, puxa lá, puxa cá, e assim por diante, faz uma plástica e tal, mas um dia todos nós iremos morrer, porque é o que diz a palavra, ao homem está destinado
morrer uma única vez, né? Então, um dia nós morreremos, essa é a verdade. Então, a palavra de Deus diz aqui o que quanto ao tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, nós não sabemos quanto tempo nos resta na carne, não sabemos quanto tempo de vida, não sabemos nem o dia de amanhã. Nós não sabemos. Há projeções, mas nós não sabemos. Não sabemos se vamos viver para contemplar aí os nossos tataranetos e assim por diante, porque tem gente que já tem bisneto, né? Então, não sabemos se vamos viver para contemplar, para ver os nossos tataranetos e assim por diante. Mas as nossas vidas devem estar o quê? Nas mãos de Deus. Como disse o cântico, né? Vivo cada dia com Jesus no coração. A minha alegria faz da vida o quê? Uma canção. Então, viva cada dia na presença de Jesus. Viva cada dia, vivamos cada dia na presença do Senhor. Há um trocadilho com a palavra tempo, diz que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Entenderam? Hein? Tenho que repetir, depois estará gravado lá. Mas o certo é que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Essa é a verdade. Nós não sabemos, o tempo é lógico, é eterno. O pastor Hernandes, esses dias atrás eu ouvi uma pregação dele, e ele está dizendo em relação ao tempo, falou assim, se nós tirarmos 1 bilhão ou 1 trilhão que seja da existência do tempo, o que irá nos sobrar? Ele fez essa pergunta, ele mesmo respondeu, sobrará a eternidade. Sobrará a eternidade. Quer dizer, a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é para sempre. Como diz a palavra, Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Então, a eternidade, ela está à nossa disposição, mas em Cristo. A palavra de Deus diz, aquele que crê, aquele que ouve, aquele que crê, esse sim será salvo. E salvo que para a eternidade. Salvo para viver eternamente na presença de Deus. Mas vamos ver com relação a essa questão do tempo de vida que nós temos. Vamos ver quanto tempo nós temos, e eu não estou tendo mais tempo para ficar procurando tempo para fazer funcionar aqui dentro do tempo. Eu já falei hoje cedo que eu iria quebrar esse computador, o meu, né? Quebrar o meu, né? Que misericórdia. Faça favor, meu irmão. Então, a palavra de Deus diz, o tempo que vos resta na carne. Carne quer dizer, nos resta na vida. Já não vivamos de acordo com as paixões dos homens. Quer dizer, Deus está dizendo, esse tempo que resta de vida para você, para mim, para nós, devemos viver esse tempo que em santidade diante do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, santificai-vos, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Obrigado, meu irmão, me economizou o tempo aqui. Então, quem vive do passado é o quê? Quem vive do passado é museu, não é mesmo? Mas nós vivemos o quê? Vivemos no presente, se bem que ele resolveu, mas me colocou lá na frente. Né? Deixa eu... Não, eu é que me precipitei, né? Eu que me precipitei aqui. Então, o tempo recorrente é o tempo do passado, o tempo que nós vivíamos na carne. Diz assim, basta o tempo recorrente, isto é, o tempo vivido no passado, para nós termos vivido em quê? Diz a palavra, nas paixões dos homens, e diz que é dissolução, que é a perversão de costumes. Então, nós vamos ver aqui, com relação a esse tempo passado, quer dizer, quem vive, vou continuar com o irmão colocou aqui, quem vive do passado é museu e professor de história. Então, a herança que nós recebemos, qual foi a herança? Qual foi a herança que nós recebemos
dos nossos primeiros pais. Vejam que o capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: sabendo que não foi, versículo 18, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quer dizer, o que nossos pais deixaram para nós? O que eles deixaram para nós? Deixaram o quê? Deixaram paixões carnais, isto é, deixaram-nos uma maneira de viver que não era agradável na presença de Deus, isto é, o fútil procedimento, quer dizer, sem valor nenhum, conforme Paulo está escrevendo a sua carta. É lógico que há pais que sempre amaram ao Senhor, que deixam bons exemplos, deixam uma vida de compromisso com Deus e assim por diante. Mas a herança que os nossos pais nos deixaram, que nossos pais, Pedro está fazendo menção, aqueles que viveram anteriormente a ele, que foi uma vida de corrupção, uma vida de desobediência à palavra do Senhor. Então, esse novo viver na presença de Deus, tem que ser um viver o quê? Um viver que glorifica o nome de Deus. Então, as lições a serem aprendidas com relação ao nosso passado, elas são importantes, porque tem até uma história, diz que uma determinada pessoa ia passando por uma calçada e ela percebeu uma casca de banana. E ela continuou caminhando e justamente os passos coincidiram e ela pisou em cima daquela casca de banana e caiu. E ela disse alguma coisa lá em função daquela situação e prosseguiu. Quando estava voltando pela mesma calçada, de longe ela percebeu a mesma casca de banana. E falou assim: ah, céus, eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo, quer dizer, aí também já é demais. Então, quais são as lições que nós aprendemos com os nossos erros, com o nosso passado? Nós vamos repetir tudo isso? Nós estamos querendo viver como viveram os nossos pais em seus próprios pecados? A música de Regina Duarte, né? Quer dizer, nós não podemos mais continuar repetindo a mesma história, mas a partir desse momento de encontro com Jesus, nós precisamos viver o quê? Em santidade, na presença de Deus. Esquecer é sempre o melhor remédio, mas quem esquece é Deus. Nós não nos esquecemos dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Deus, o quê? Se esquece dos nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E Ten Bonne, uma missionária norte-americana, ela já é falecida, ela diz o seguinte: se Deus colocou uma placa no mar, na beira do mar, diz proibido pescar, quer dizer, se Deus lançou no fundo do mar, então está no fundo do mar. Então Deus colocou uma placa, é proibido pescar. Então não vamos pescar mais pecados passados. Então nós devemos viver o que? Em novidade de vida. É a nossa maneira de viver hoje na presença de Deus. Interessante que, muito embora Deus tenha esquecido os nossos pecados, que Deus tem o poder para esquecer os nossos pecados, nós não temos. Se nós fizermos aqui, por exemplo, tentarmos lembrar coisas passadas lá da nossa infância, nós vamos nos lembrar, certamente. Por isso o salmista diz na sua palavra, no livro dos Salmos, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. E Paulo diz: olha, faça morrer a sua natureza terrena. E diz ainda: dia após dia eu morro, porque o velho homem, a velha natureza pecaminosa está querendo ressuscitar. Se andávamos em nossos pecados, não podemos mais andar nos nossos pecados, precisamos andar na palavra de Deus, na presença de Deus, conforme nos diz a palavra do Senhor ali no livro aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5. É viver o quê? Andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria, em prudência. Então o cristão, o novo cristão, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele precisa andar
em novidade de vida, esquecendo para trás aquilo que, porventura, tenhamos herdado dos nossos pais. Mas o tempo presente é o tempo real, esse tempo que nós estamos vivendo. É o tempo para se excluir da vida o que? As paixões dos homens. Vamos ver algumas dessas paixões que o apóstolo Pedro relaciona nesse texto. Por exemplo, dissoluções. O que é dissolução? É perversão de costumes. Dissolução é corrupção. Não podemos mais andar nas nossas dissoluções. Concupiscências, quer dizer, é o apetite sensual desenfreado. Nós precisamos ter o quê? Limites. E esses limites são colocados em nossas vidas pela presença da palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando diz o apóstolo, quando escreveu aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, essa palavra habitando em nós, nós dando lugar à palavra, não terá lugar mais do que para o pecado em nossas vidas. Mas ainda diz ele, em borracheiras, quer dizer, em bebedices, né? Quando nós andamos na bebedeira, na embriaguez, então cessou esse tempo. Agora você precisa andar o que? Na presença de Deus, em santidade de vida, as orgias, os bacanais, os banquetes licenciosos. Então, isso tem que ser apagado das nossas vidas, porque Jesus, Ele é Senhor das nossas vidas. Mas diz ainda as bebedices que é o hábito de embriagar-se. É o hábito. A pessoa se acostumou a embriagar-se, parece não poder conter mais essa sua necessidade ou esse seu hábito. E a detestáveis idolatrias, quer dizer, a adoração de ídolos. E os ídolos são figuras que representam o que? Uma divindade. E diante dessas divindades que nós até inventamos em nossas mentes, então nós adoramos os nossos ídolos, deixando de adorar a Deus. Mas, seguindo o nosso raciocínio, nós vimos o tempo decorrente, vimos o tempo real, que é sobre o que nós estamos falando ainda. Há duas palavras em Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, que diz, é o tempo real, o tempo para se desejar o que na vida, a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus para as nossas vidas? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Então, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus, a primeira vontade de Deus para as nossas vidas é justamente o quê? A santificação. É a santificação. E diz a palavra que nós devemos ser santos como santo é o nosso Deus. Depois nós vamos encontrar que nós não devemos o quê? Nos amoldar às paixões da carne. Devemos desejar devemos nos despojar de toda maldade, devemos nos despojar também de tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão com Deus. Mas se nós devemos despojar, nós devemos também o quê? Desejar. Desejar o quê? Para buscarmos uma vida de completa santificação ao nosso Deus. Desejar o que? O genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra do Senhor, para que através dessa palavra nós possamos o que? Alcançar a salvação. E ainda diz, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Imaginemos nós uma vida cujo Senhor Jesus é o Senhor. Então, é a vida que glorifica o nosso Deus. Mas ainda diz que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos do Senhor. E por último, nós vimos no trato de uns com os outros, nós devemos nos revestir da humildade. Então, esse texto aqui no capítulo 2, do 1º ao 2º versículo,
Disse então, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeiro precisamos despojar, para depois o quê? Desejar. E é isto que o apóstolo Pedro está dizendo para as nossas vidas. Muito bem, o tempo de vida tem a ver com o tempo passado, aquele tempo decorrido, tempo que nós vivíamos, nós andávamos em nossos próprios pecados, o tempo real, que é o tempo de agora, que nós vivemos na presença do Senhor, por isso diz a palavra que nós devemos viver o que? Cada dia na presença do Senhor, mas tem também o quê? O tempo futuro. E diz o apóstolo Pedro, e diz o seguinte, percebam o que ele está dizendo aqui no do versículo 4 em diante. Diz, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Um dia, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, mas a palavra do Senhor diz-nos claramente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante que o apóstolo Pedro diz aqui no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 15, diz o seguinte, olha, não sofra, porém, nenhum de vós como quem? Como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o quê? O juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, o apóstolo Pedro enfatiza, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. É lógico, ele está falando que do tempo futuro. O tempo futuro. O tempo decorrente, esse já foi. O tempo presente é o tempo que nós estamos vivendo. Mas o tempo futuro é o tempo do juízo de Deus. É o tempo da prestação de contas ao nosso Deus. E diz a palavra do Senhor que o fim de todas as coisas é chegado. O fim de todas as coisas é chegado. Se naquela época, naquele tempo, há 2000 anos atrás, a palavra de Deus já nos dizia, quanto ao tempo que vos resta de vida, isto é, isso para orientação a todas as gerações que se seguiram até chegar à nossa, e na continuação aquelas que ainda virão, o tempo que nos resta de vida é o tempo que nós devemos viver para a glória de Deus. Em santidade, na presença do Senhor. Diz que no livro de Og Mandino, eu não me lembro agora o nome da pessoa que ele citou, mas Og Mandino diz o seguinte, citando uma pessoa no seu livro, ele diz o seguinte, olha, eu viverei hoje como se fosse o meu último dia. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Se não for, eu cairei de joelhos e darei glórias a Deus. Hoje é o seu último dia, você acha que ainda vai viver mais uns 20, 30, 40, 50, 60 anos?
Como você está vivendo esse dia? Você está preparado para o dia em que nós nos apresentaremos diante do tribunal de Deus? Viverei esse dia como se fosse o último. Se não for, cairei de joelhos e darei glórias a Deus. Então a palavra do Senhor nos ensina quanto ao tempo que nos resta de vida. Vivei não segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus expressa é essa: sede santos, porque eu sou santo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós vamos ter uma palavra de oração, vamos orar ao Senhor. E eu imagino que você pode orar também aí onde você se encontra mesmo. Coloque-se diante do Senhor e coloque-se na condição de uma pessoa que quer uma real mudança, uma real transformação. Senhor, eu não sei ainda, e é bom que nós não saibamos, quanto tempo me resta de vida. Nós não sabemos quanto tempo nos resta de vida. Mas, Senhor, nesse resto de vida, esse resto pode ser um dia, 10 anos, 50 anos ou mais, eu quero vivê-lo na presença do Senhor. Eu quero vivê-lo em santidade. Coloque isso diante de Deus. Isso se o seu coração concorda com isso. Curve sua cabeça. Fale com Deus. É um momento de renovação espiritual. É o momento da busca da santidade. É o momento em que nós precisamos dizer basta ao nosso passado. Vamos viver o presente, preparando-nos para o futuro, para o dia da prestação de contas. E que o Senhor abençoe sua vida, minha vida. Vamos orar por um instante, em nome de Jesus. Vamos orar.